Olá, o Poder Judiciário de Mato Grosso exibe hoje a 16ª edição do programa Memórias do Poder Judiciário, projeto da Escola Superior da Magistratura desenvolvido pela atual gestão para resgatar e preservar a história daqueles que trabalham ou trabalharam em benefício de uma justiça cada vez melhor. Nosso entrevistado hoje é o juiz aposentado José Arimateia Neves Costa, de 58 anos. É formado em Engenharia Química e Direito. Em 1993, foi aprovado para a magistratura estadual e delegado federal no estado de Rondônia. Assumiu como juiz substituto. Em 1998, prestou concurso para a magistratura em Mato Grosso e tomou posse em 1999. A primeira comarca onde atuou foi Juína, seguida por Água Boa, Barra do Bugres, Sinop, Rondonópolis e Cuiabá. E ele tem muitas histórias para nos contar. Seja muito bem-vindo, doutor José Arimateia. Muito obrigado, me sinto honrado com o convite, não é? Saúdo toda a diretoria da ESMAG, na pessoa da desembargadora Helena, e toda a magistratura mato-grossense, não é? Toda a guerreira magistratura mato-grossense. E aqui conosco também a vice-diretora da ESMAGES, a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos. Tudo bem, desembargadora? Eu vou bem, Maritza. Doutora Arimateia, eu que agradeço, né, o senhor ter aceitado o nosso convite, vir aqui hoje, contar a sua história, contar a sua vida funcional, lembrar os novos juízes. Hoje nós estamos tendo 10 juízes novos assumindo, tivemos 25 há alguns 2 meses atrás e agora mais 10. E estão fazendo curso e eles também assistem e eles querem aprender com a nossa experiência. Então, quando a gente ouve um juiz aqui falando o que passou, o que deve ser imitado, o que não deve ser imitado, então isso é muito, muito importante para os novos juízes, mesmo aqueles novos que já estão nas comarcas, né, ouvir, né, a voz da experiência. Então, muito obrigada por o senhor estar aqui hoje. O senhor fez 2 faculdades antes do direito. O senhor pode contar um pouquinho para a gente a sua trajetória antes de chegar à magistratura? Se tem alguém da família que lhe inspirou? Na verdade, 3 faculdades, né? Eu comecei Engenharia Química em 1981. Não concluí o curso de Engenharia Química, fiquei um pouco decepcionado, né, na época, com o curso tal, e fiz um outro vestibular, na época era vestibular, não é? Para agronomia. Como eu já era técnico agrícola, técnico agropecuária, eu fiz agronomia e depois da agronomia eu acabei não concluindo o curso, cheguei a fazer 50% do curso de agronomia e aí por razões, né, que a própria razão desconhece, eu acabei fazendo um novo vestibular na Universidade Federal do Rio Grande do Norte para Direito, né, em 1986. Foi o último ano que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte teve vestibular no meio do ano. Lá tinha 2 vestibulares, início do ano e meio do ano. E a partir de 87 não teve mais, era só um vestibular por ano. E esse meu vestibular foi o último, né, dessa sequência, em 86, segundo semestre. E cursei Direito, né? Assim, fui o precursor da família nessa área das ciências jurídicas, porque até então minha família é uma família numerosa, né? 10 irmãos, e nunca ninguém tinha nem assim, cogitado de enveredar por essa seara, né, do direito. E eu fui o primeiro, e hoje, né, os meus sobrinhos, muitos sobrinhos, estão nessa área do direito, né? Se inspiraram no tio. Isso. Tem uma defensora pública que assumiu recentemente no Acre, né? Está lá na comarca de Itaruacá, no Acre, filha da minha irmã, morou a vida inteira em João Pessoa e agora está no Acre, lá em Itaruacá. Mas o senhor advogou lá? O senhor é do Rio Grande do Norte, então? Sou do Rio Grande do Norte. O senhor estudou lá? O direito foi feito Sim. lá? E o senhor advogou lá no Rio Grande do Norte? Com 18 anos, eu passei num concurso da Petrobras. Aí fui para a área do petróleo. Fiquei 10 anos na Petrobras. E cursei Direito trabalhando na Petrobras, no regime que nós chamamos regime de quase semi-internato. Trabalhava 7 dias
lá no sistema como se fosse plataforma marítima, e folgava 7 dias em Natal. E eu cursei praticamente 50% das aulas do curso de Direito, né? Eu tinha que fazer trabalhos, muitos professores exigiam que eu assistisse, porque tinha direito matutino, de manhã, e direito noturno. E às vezes a mesma aula de manhã era dada para a turma da noite. E tinha professores que exigiam que na semana que eu tivesse Natal eu assistisse as 2 aulas dele, de manhã e à noite, para compensar aquela semana que eu faltava. Não é? Outros professores aceitavam que eu fizesse trabalho, passava trabalhos, pesquisas, né, para me fazer, para compensar aquelas faltas. Foi difícil, não foi fácil não, mas nós conseguimos concluir o curso de Direito, sim. Isso. Mas aí o senhor advogou em seguida? Não advoguei, praticamente eu saí da Petrobras, assim, a minha exoneração da Petrobras foi um dia antes ou no mesmo dia que eu tomei posse na magistratura em Rondônia. Não advoguei, não tive essa experiência profissional na área da advocacia. Na época os concursos não exigiam, né, a experiência jurídica, né? Ah, então, mas o senhor já tinha essa intenção de ser juiz? Eu tinha intenção, quando eu ingressei no curso de Direito, de fazer um concurso, não é, na área jurídica, no Ministério Público, a magistratura, e até para outros cargos na área jurídica. E a oportunidade que surgiu foi na magistratura, né? E os concursos na época, quando eu terminei o curso de Direito em 1990, eram poucos, né? Não se realizavam tantos concursos como hoje, que praticamente não para. No Brasil inteiro, estado por estado, sempre tem um concurso da magistratura, do Ministério Público aberto. Na época, em 1990, eram raros os concursos no Brasil. E aí o senhor fez o concurso em Rondônia? Fiz o concurso em Rondônia. Para juiz? Para a magistratura. E lá o senhor ficou quanto tempo? Fiquei 5 anos em Rondônia. Como juiz de como direito magistrado, no estado de Rondônia? Nas comarcas de Cacoal, juiz substituto, e posteriormente como juiz titular. Minha primeira comarca de primeira entrância foi de Santa Luzia do Oeste, e depois Rolim de Moura, na vara criminal de Rolim de Moura, quando em 98 nós fizemos o concurso aqui, da magistratura, e em fevereiro de 99 foi a nossa posse aqui. Maritza, eu sei que você tem uma pergunta para fazer para ele, mas eu tenho que dar uma continuidade em uma pergunta. Eu estou curiosa. O senhor já era juiz em Rondônia. O que fez com que o senhor prestasse concurso para juiz em Mato Grosso? Posso explicar rapidinho. No concurso que eu fiz, eu tinha feito um concurso em Rondônia, anterior a esse da magistratura, também em Rondônia, no Ministério Público. E eu fui reprovado na prova oral nesse concurso. Fui na última fase, né, na oral. E aí eu fiz amizade com muitos colegas, uns que passaram, eram 13 candidatos na oral, passaram 8 e 5 foram reprovados. Eu estava entre os 5. E aí fiz muitas amizades, a turma, a gente ficou todo mundo junto, eram poucos candidatos, né? E firmamos uma amizade ali. Até hoje eu tenho amizade com os 13 lá. E fiz uma amizade muito forte com Antônio Horácio e Marcelo Barros, que passaram no concurso e viraram promotores em Rondônia. E posteriormente, isso foi em 92, não é? Em 94, 93 eu fiz o concurso de Rondônia, do meio posse em 94. Por coincidência, fui ser magistrado na comarca onde o Antônio Horácio era promotor de justiça, em Cacoal. E aí a gente já vinha se falando, na época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, era carta, telefonema, não é? E não tinha nem e-mail, né? Estava começando a aparecer a correspondência eletrônica. E aí ele já estava estudando para fazer o concurso da magistratura aqui no Mato Grosso. O Antônio Horácio e o Marcelo, que o Marcelo é daqui. Sim, Cuiabano, o Marcelo é Cuiabano. Isso. E aí o Marcelo era da comarca vizinha, de Presidente Médici. Aí nós demos continuidade àquela nossa amizade de anos atrás, quando nos conhecemos lá na prova oral do concurso do Ministério Público. E aí, em 96, os dois vieram para o Mato Grosso, foram aprovados na magistratura. E ficaram insistindo, vem para cá, Mato Grosso é melhor, tal, Mato Grosso é mais perto do Brasil. E aí acabou que, em 96, eles vieram, não é? Teve um concurso da magistratura aqui depois do deles, em 98, uma turma, e eles continuaram insistindo, não, abriu outro concurso, eu me inscrevi. A minha esposa até interferiu, não, vamos para o Mato Grosso é melhor, tá, um estado mais estruturado, a capital Cuiabá é bem melhor. E aí eu acabei me inscrevendo nesse concurso em 98 e fui aprovado. Acho que foi por influência desses dois amigos, que até hoje fazem parte do meu ciclo de amizade. Que bacana, né? E o senhor
quando aprovado, o senhor assumiu em Juína, aqui em Mato Grosso. Minha primeira comarca como juiz Foi a substituto, primeira comarca, né? Comecei do zero, né? Porque os meus 5 anos de Rondônia não contou só para eventual e futura aposentadoria, né? Comecei do zero como juiz substituto em Juína e era uma época bem difícil. Juína os acessos eram só estrada de chão e Próximo de Rondônia? Próximo de Rondônia, 240 quilômetros de Vilhena, em tese próximo, né? Porque quando eu vim para assumir, tomar posse, eu saí de Rolim de Moura, não é? Eu tinha um Golzinho 1000, aquele primeiro modelo do Gol Bola, né? Um Golzinho 1000, branquinho. E de Vilhena, que era a cidade de Rondônia, para Juína, 240 quilômetros de estrada de chão. Eu demorei 19 horas para percorrer esses 240 quilômetros. Passei a noite inteira cavucando, atola aqui, desatola, atola mais na frente e tal. Saí de Vilhena de meio-dia, cheguei em Juína às 7 horas da manhã do dia seguinte. Mas a sua magistratura em Rondônia, com certeza nesses 5 anos, lhe deu experiência suficiente para assumir uma comarca no estado de Mato Grosso melhor do que qualquer outro candidato, não é certeza? Sim, eu tive essa facilidade, não é? Assim, do ponto de vista profissional, foi muito tranquilo, não é? Porque eu já vinha com 5 anos de experiência na magistratura, não é? E foi muito tranquilo, porque a gente só deu continuidade àquela atividade que a gente já vinha exercendo, já com 5 anos não é muita coisa quando se fala de magistratura, mas já dá um cabedal para você seguir com tranquilidade, né, sem grandes solavancos na carreira. Pelo menos aquela primeira audiência, o primeiro despacho, o primeiro júri, tudo já tinha passado, né? Já tinha passado por essas experiências, com certeza. Porque o primeiro júri, a primeira audiência de cada juiz, comigo foi assim, eu imagino que o senhor também, não deve ter sido fácil. Então, em Mato Grosso, para o senhor foi mais fácil. Foi bem mais tranquilo, na magistratura de Mato Grosso, né? Eu já... E lá, o senhor chegou até a contar para a gente que o tribunal de lá tinha mais estrutura. Então, o senhor veio para cá, as dificuldades eram maiores, o senhor pode citar um pouquinho, além da estrada, né, que o senhor já contou para a gente, o que o senhor enfrentou lá em Juína? Olha só, em Juína, a instalação física do fórum era boa, e ainda é boa, não é? Confortável, os servidores muito assim atenciosos, muito esforçados, e estava começando um processo de informatização, de implantação desse sistema Apollo, não é? Que ano que era? 1999. Isso mesmo, foi em 1995 que o Apollo, acho que foi instalado. A primeira comarca foi Cáceres, conosco, lá em Cáceres. Isso, Juína, em 99, estava ainda ensaiando a implantação, o tribunal não enviava computadores, a gente tinha que conseguir os computadores ali dentro da comunidade, entendeu? Procurávamos as pessoas, as empresas para nos ajudar, não é? E tudo muito difícil. Comprava papel do nosso bolso, pagava um papel, era difícil, porque diferente de Rondônia já havia assim, uma política, digamos assim, de interiorização digamos assim, das ações administrativas da cúpula do judiciário. Aqui no Mato Grosso, em 99, ainda era muito tênue isso aí, né? A cúpula administrativa se preocupava mais com a comarca da capital e Várzea Grande. O interior era meio relegado, não é? Se bem que eu cheguei em 99, a partir do ano 2000, 2001, isso aí já começou a mudar, né? O tribunal já começou a dar uma atenção maior para as comarcas, e aí começou a coisa a se estruturar. Mas no início, eu comprava, era aquelas máquinas, as impressoras, aquela matricial, né? Eu comprava fita da impressora, comprava papel do meu bolso, muita coisa dentro do fórum, que demorava, e também em razão da dificuldade de acesso na comarca, às vezes fazia o pedido para o tribunal, não é? Havia o setor de compras que era centralizado aqui, até chegar lá já tinha acabado o nosso resto de estoque, né? E aí a gente tinha que comprar. E tinha essa dificuldade, não é? Mas essa dificuldade nunca nos desmotivou, pelo contrário, né? Era um desafio que fazia a gente aumentar mais ainda a nossa energia para fazer a coisa funcionar, para fazer as coisas acontecerem.
não é diferente de hoje, né? Hoje a estrutura do judiciário mato-grossense é exemplo, né? Eu vejo o meu estado, Rio Grande do Norte, que eu estou lá, todo ano eu vou lá uma vez, duas, até 3 vezes. A minha cidade natal lá é sede de comarca, eu vejo como que é a estrutura lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, da minha a comarca lá da cidade do Nasci, e a diferença das comarcas, digamos assim, em tese, mais desassistidas do estado de Mato Grosso, supera muito a estrutura do Judiciário do Rio Grande do Norte, que é um tribunal muito mais antigo, é um estado muito menor, não é? As dificuldades de logística lá são bem menores aqui no Mato Grosso, mas hoje eu posso testemunhar que o Judiciário do Mato Grosso avançou anos-luz desde o momento que eu entrei em 99. Sim. Bacana. E aqui na capital o senhor até atuou por 16 anos. E aqui o senhor também passou a maior parte na área da vara criminal, né? Chegou até a atuar na questão da vara do crime organizado quando ela foi criada. Sim, na verdade, quando eu vim removido de Rondonópolis para cá em 2004, eu vim removido para a vara, 15ª vara criminal, era a vara de inquéritos. Era a doutora Marcemila, que hoje também está aposentada. O doutor José Luiz de Carvalho, ele foi promovido por desembargo, aí vagou a 3ª vara criminal, a doutora Marcemila pediu remoção para a 3ª criminal, aí a vara 15ª criminal, que era dela, ficou vaga. Aí eu assumi por remoção essa 15ª vara criminal, que era a vara de inquérito na época. E, posteriormente, em 2008, o tribunal resolveu instalar a vara, hoje denominada vara do crime organizado, que hoje é a 7ª vara criminal, né? Instalar essa competência na 15ª vara, que era minha. E nós passamos a lidar com as competências de crime organizado, crime contra a administração pública, crime contra a ordem tributária e econômica e crime de lavagem de dinheiro. Nós ficamos bastante tempo, acho que quase 6 anos nessa vara do crime organizado. E como era atuar nessa vara? Difícil, acho que até hoje é difícil, né? Por quê? Para você ter uma ideia, eu gostava de comentar com os colegas, eu sou o juiz criminal mais improdutivo do estado do Mato Grosso. Por quê? Para a senhora ter uma ideia, a última sentença que eu até acho que eu despachei no processo, é o meu canto do cisne nessa vara criminal. Deu 304 laudas, 324 laudas. Eu tive que fazer até um índice para a sentença. Quer dizer, uma sentença dessa para você fazer... É um livro, né? E em termos de produtividade, ela vale tanto quanto uma sentença de prescrição que você faz em uma lauda e meia, né? Estatisticamente falando, pelos critérios da produtividade, de apuração da produtividade na época. Quer dizer, eu dizia, eu posso trabalhar, ser o que trabalha mais, mas eu sou o mais improdutivo do estado do Mato Grosso. Era uma vara difícil, porque pela competência criminal, é um crime... Sempre processos muito volumosos, complexos, com bons advogados, com advogados experientes, porque os acusados, né? E sempre com muitos réus, né? Sempre com muitos réus. Os acusados sempre eram pessoas de posse, não é? Que tinham condições de constituir bons advogados, raramente tinha intervenção da Defensoria Pública, eu acho que até hoje ainda deve ser assim. E isso gerava muitos incidentes, quer dizer, os processos criminais da atual 7ª vara, antiga vara do crime organizado, sempre foram muito complexos, assim, de uma complexidade acima da média na esfera criminal. O senhor lembra de algum caso que pode citar para a gente? Específico dessa competência ou dessa assim, competência, de histórias? Dessa competência. Eu lembro nós tivemos um processo com muitos advogados, na época. Era uma operação, chamada, acho que é Operação Gafanhoto. E envolvia pessoas tal, e a gente fazendo audiência. As audiências eram sempre assim, tendiam a haver um tumulto em razão da quantidade de advogados, né? Audiência com 20 advogados na sala de audiência, e muitos réus, alguns presos, né? A gente tinha pressa de andar com o processo em razão de muitos réus serem presos. E formou num determinado momento, formou aquele tumulto, não é? Principalmente os advogados batendo boca com o membro do Ministério Público, acho que eram 3 promotores que estavam nessa audiência. E eles bateram boca, né? E eu fiquei quieto, só olhando, só assistindo, né? Teve uma hora um dos advogados falou, doutor, o senhor não vai fazer nada? Eu digo, vou. Estou aqui quietinho, esperando vocês se acalmarem para a gente dar continuidade na audiência.
E sempre tinha essas situações, não é? As audiências eram sempre bem, digamos assim, acaloradas, né? Os debates em audiência, as situações eram sempre muito acaloradas e muitas vezes não adiantava você bater de frente, você tinha que tangenciar ali aqueles debates, aqueles bate-boca, não é, para conseguir atingir o seu objetivo, que era realizar a audiência e evitar incidentes de natureza processual, formal, que se houvesse algum incidente fosse um mero bate-boca ali na hora da audiência e não dentro do processo, porque os processos já eram muito complexos, né, e a gente tinha que driblar eventuais incidentes para não gerar nulidades e para não colocar a perder todo aquele nosso trabalho, né, que eram processos que davam muita mão de obra. Uma pergunta que agora eu, por curiosidade, faço ao senhor, né? Porque eu não sou da área criminal, antes não era e agora também não sou, como no tribunal. O senhor achou importante, o senhor acha que essa vara, então, foi bom criar essa vara com essa especialidade? O juiz, ele consegue tocar melhor esses processos tendo em vista a especialidade? Sim. O senhor que estava na vara? Com certeza, sim. Por quê? Porque eu recebi um acervo de processos de todas as varas criminais, não é? Todos os processos criminais, crimes contra a administração pública, em crimes que se enquadrassem no conceito de organização criminosa, crimes tributários e econômicos e crimes contra crime de lavagem de dinheiro, sempre foram processos muito complexos. E como as varas criminais, todas elas, né, as varas criminais de competência genérica, tinham uma quantidade de réu preso muito grande, não é? E o giro de réu preso muito grande, o juiz tinha que dar prioridade a réu preso, ocorria muitas prescrições nesse tipo de crime. E nós sabemos que esse tipo de crime, por exemplo, crime contra a administração pública, peculato, corrupção de agentes públicos, são crimes que, para a sociedade, têm uma repercussão muito grande, não é? Quando há punição, a repercussão é positiva. Quando não há punição, quando o processo morre pelo caminho, em razão, por exemplo, de uma prescrição, é de frustração para toda a sociedade. Então, a importância social do judiciário atuar com energia, não é? E dar uma atenção especial a esse tipo de crime, assim como acontece, por exemplo, nas ações civis públicas, né? Na esfera civil de improbidade administrativa. Tem uma importância muito grande para o contexto social. E foi uma felicidade muito grande o tribunal ter criado essa vara. Eu acho que depois outros estados andaram no mesmo caminho. E eu tive a experiência de que tive que correr com muitos processos, mesmo tendo que, às vezes, nós chegamos a fazer audiência, assim, começar numa quinta-feira e terminar a audiência na segunda-feira de manhã. Inclusive, Nossa. fazer audiência no sábado e no domingo. Teve casos de eu fazer audiência no sábado e no domingo. Pedir pizza, o pessoal comia pizza, dá um intervalo de meia hora para um lanche. Aí os advogados pediam uma pizza ali, comiam ali em cima da mesa da sala de audiência mesmo. E teve casos de a gente fazer isso aí, porque os processos eram complexos, às vezes tinha réu preso, às vezes estava perto da prescrição e eu queria correr com aquilo ali, para não deixar prescrever aquele tipo de crime, né? Teve alguns casos assim, emblemáticos, como teve um caso chamado de máfia de branco, que foi envolvendo médicos, e eu nem lembro mais quem eram as pessoas envolvidas, mas era que foi uma operação, uma investigação, que na época foi na máfia de branco, era um processo volumoso, tinha 272 volumes o processo, não é? Quando a gente ia fazer a audiência lá, ficava aquele monte de papel no chão, assim, no cantinho, na sala de audiência, à disposição dos advogados e tal, não é? E para manusear, se houvesse necessidade ali no momento da audiência, e eram processos assim, não é? E se fosse numa vara cheia de processo de réu preso, tal, esses processos eram relegados, quer dizer, não porque o juiz não quisesse, simplesmente ele não podia, não tinha tempo disponível, estava sempre ali com a pauta sobrecarregada de processo de réu preso, de crimes como roubo, furto, estelionato, homicídio, latrocínio, que acontece com muita frequência e os réus sempre estão presos nesse tipo de crime e o juiz tinha que dar prioridade e esses processos ficavam relegados. Então, o tribunal fez muito bem em criar essa vara. Com certeza. E o senhor imagina que deveria ter 2 juízes lá? Sim, eu fiquei o tempo todo, eu fiquei sozinho lá, né? Mas e só com a assessoria de um juiz, né? 3 assessores.
e realmente precisava Ter mais assim, ter mais magistrados. Foi uma decisão muito acertada do tribunal, com certeza. E o senhor de Juína, o senhor foi para Água Boa, também uma comarca distante, também teve várias dificuldades por lá? Sim, Água Boa já era asfalto, né? Mas era mais ou menos a mesma distância de Juína, cerca de 750 quilômetros da capital. Mas tinha alguns locais da comarca que ainda era estrada de chão. A exemplo de Cocalinho, né? Que tinha muita demanda em Cocalinho. Grande parte das demandas de Água Boa eram do município de Cocalinho, que fazia parte da comarca. E as pessoas tinham dificuldade, porque é uma região meio pantanosa, né? Meio parecido com o Pantanal aqui, na época do inverno alagava tudo, a estrada não passava, era muito difícil. E eu lembro até que eu em combinação com o promotor de justiça e com alguns advogados que atuavam, na época não tinha defensoria pública ainda no Mato Grosso, né? Mas alguns advogados eles se dispunham a atuar na defensoria, fazendo essas defesas de réus pobres nos processos criminais, principalmente criminais e de família. E eu lembro que eu na época, sensível a essa dificuldade da população lá de Cocalinho, nós íamos 2 vezes por mês em Cocalinho, marcávamos as audiências e realizávamos as audiências lá em Cocalinho. Mesmo não tendo fórum? Mesmo não tendo fórum. A gente conseguiu um espaço lá com a prefeitura, não é? Improvisamos uma sala de audiência e só esses processos de pessoas realmente carentes. Processos de família, previdenciários e processos criminais que as testemunhas, o fato e as testemunhas eram de Cocalinho, né? Porque essas pessoas tinham muita dificuldade para vir. Assim como em Juína também acontecia isso. E Cocalinho era quantos quilômetros de... 170 quilômetros de Água Boa. Nossa! A testemunha tinha que andar 170 quilômetros, depois não ia, né? E Juína era pior, né? Por exemplo, Coniza ficava a 300 quilômetros e era estrada de chão. E as pessoas tendiam a não ir. Claro. Tendiam a não ir. E até os agentes policial, militar ou civil que trabalhavam em Coniza, que eram testemunho em processo, que tinham que ir lá para Juína, às vezes não vinham. Não vinham em razão Porque da se viesse, ficava com marca sem policial. Sim, já o contingente já era pequeno. Né? Com certeza. Era tudo difícil. E o senhor chegou a ser presidente da Associação dos Magistrados também, né? Atuou como vice-presidente em defesa, né, das prerrogativas dos magistrados brasileiros. Conta pra gente sobre essa experiência. Eu tive essa honra, né, de ser escolhido pelos colegas presidente da Associação Mato Grossense de Magistrados em 2015, meu primeiro mandato, 15 e 16. Em 16 eu fui reeleito, aí fiquei 17 e 18, de 2015 até 2018, 2 mandatos. E foi uma honra, não é? E um encargo muito difícil. Hoje eu sou pré-diabético, eu acho que eu adquiri isso aí nos 4 anos que eu fiquei na Associação de Magistrados. Porque eu não tenho o DNA da diabetes, né? O médico falou só, pode ser de origem psicossomática, né? Em razão de algum estresse grande que você teve e tal. Meu pai morreu com 100 anos, não tinha diabetes. Minha mãe está com 90, não tem diabetes. Né? Eu tenho somos em 10 irmãos, nenhum tem diabetes, entendeu? O médico endocrinologista falou que foi talvez em razão de algum estresse grande que eu passei. Eu digo, deve ter sido no período que eu fiquei na AMAN, não é? Foi mais estressante do que os 16 anos de magistratura em 20 anos. Com certeza, com certeza. Por quê? Porque assim, é uma responsabilidade muito grande, não é? E as dificuldades são muito grandes na esfera do associativismo, principalmente dentro da magistratura, né? A magistratura passa por digamos assim, uma situação política, institucional, mais política do que institucional. A institucional avançou muito, interna corpore, né? Mas no que diz respeito digamos assim, ao reconhecimento dos outros poderes, ao reconhecimento da própria sociedade, a importância do trabalho da magistratura, nós, há algum tempo, passamos por períodos, crises, períodos muito difíceis. E isso aí, as associações que representam os interesses dos magistrados, dos seus associados, né? Como qualquer outra associação, o sindicato representa os interesses dos seus associados, é caixa de ressonância. Não é? E essa luta
para conseguir melhoras, para conseguir avanços de valorização da magistratura em todos os aspectos, sempre foi muito difícil, ainda é muito difícil, né? Os avanços são muito lentos, os avanços vêm conta-gotas e as crises vêm enxurrada. E muitas vezes ainda tem a inundação daquela enxurrada e já vem outra enxurrada em cima. Esse tem sido o destino da magistratura, infelizmente, né? Apesar de que a própria sociedade, por vias oblíquas, reconhece o trabalho da magistratura, não é? Reconhece a importância do Poder Judiciário, mas, por incrível que pareça, não valoriza, não é? A sociedade, a mídia, os próprios outros poderes, como eu disse, muitas vezes eles dão mais importância, o tal do ponto preto no quadro branco, não é? Às vezes um pontinho preto, a pessoa, olha, tem um pontinho preto naquele quadro branco, mas não está vendo a branquidão, aquela área de branquidão do quadro como um todo. Não é isso que acontece, principalmente na esfera remuneratória, não é? E a caixa de ressonância das associações é principalmente nisso aí. A magistratura vem passando há anos já por situação difícil, não é? Qualquer movimento político no sentido de reconhecer a necessidade de uma melhoria da magistratura nacional, né? Não é bem visto pela sociedade. Não é bem visto pela sociedade. Nós temos acho que trabalhamos pouco, acha que ganhamos muito, não é verdade? Exatamente. Acha que um juiz ganha muito dinheiro. Às vezes é uma constatação, né? Às vezes os próprios familiares do magistrado acham que ele ganha 10 vezes mais do que ele, na verdade, ganha como remuneração. E isso aí é uma defasagem tão violenta que hoje eu posso afirmar, não preciso nem fazer conta, porque essa conta eu já fiz durante muitos anos e continuo fazendo. Hoje, o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, se fosse obedecido os reajustes inflacionários ao longo dos anos, e que nunca foram obedecidos, hoje o salário base, que seria o teto da magistratura de um ministro do Supremo Tribunal, deveria estar na faixa de R$83 mil. Nós estamos em 39, para você ter uma ideia de como isso aí está defasado. E agora, recentemente, saiu esse 18% aí para ser parcelado em 3 anos, não é? 2023, 2024, 2025, e já começou a mídia, já começou os críticos contumazes a criticarem esse não é aumento, é um reajuste. Eu posso usar esse termo, é meio pejorativo, mas quase uma esmola, em razão da quantidade de percentuais de defasagem que nós tivemos ao longo desses anos na magistratura. Isso aí é desmotivante, né? Porque a força do trabalhador é o seu salário. E no associativismo isso aí é uma batalha do dia a dia, a gente vê que é muito difícil avançar a nível, principalmente lá em Brasília, as coisas é muito difícil de acontecer, os avanços são muito difíceis. A gente avançava um pouco, aí avançava um passo, na semana seguinte recuava 3. E é sempre assim, é uma luta, e isso aí gera um estresse, né? Porque a gente vê a situação, nós estamos dentro da carreira, sofrendo isso aí, não é? O presidente da associação, o pessoal da diretoria sofre tanto quanto o magistrado que está lá no dia a dia trabalhando, e isso gera um estresse muito grande. É bom, assim, é uma honra muito grande ser presidente da associação, mas foi uma experiência que me estressou muito, né? Assim, como pessoa e como magistrado. Certo. Doutor Arimateia, o senhor se aposentou aos 55 anos. Aposentou novo, né? Sem nem tentar pleitear a ascensão de desembargador. Eu gostaria de entender o porquê isso. Vejo que é uma pessoa muito inteligente, passou em vários concursos, quer passar no concurso, vai lá, faz e passa, né? Então, não é todo mundo que tem essa possibilidade de uma vida passar 2, 3 concursos, né? O senhor já passava o senhor já foi vários concursos, o senhor já fez na sua vida, várias faculdades, quer dizer, é uma pessoa muito capaz, muito inteligente, mas aos 55 anos encerrou a carreira de magistrado neste estado. O que o levou a fazer isso? Desembargadora, são várias variáveis nessa equação, não é? Mas, como eu disse para a senhora, eu nunca advoguei, não é? Eu saí da Petrobras direto para a magistratura.
não tinha essa experiência de vida como advogado. E eu tive a felicidade, coloco essa felicidade entre aspas, de começar a contribuir muito cedo para a Previdência. Não é? E assim, com 53 anos, eu já tinha preenchido todos os requisitos para uma eventual aposentadoria. Né? Fiquei mais 2 anos, porque eu sempre fui uma pessoa muito compromissada com aquilo que eu faço, e eu estava na AMAN, como presidente da associação, e como vice-presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Digo, não, vou terminar meus mandatos, porque eu tenho um compromisso com meus eleitores, né? Não vou me aposentar antes de terminar esses meus mandatos, né, nas associações. E o que acontece? Os colegas me fazem essa pergunta, eu digo, olha, tudo que você faz na vida, a vida não é só felicidade, nem é só infelicidade. Não é? A vida tem satisfação e tem sofrimento. Tudo. Todas as áreas que você Sim. Na sua vida particular, profissional, social, tem isso aí, satisfação e sofrimento. Não é? Quando a satisfação é maior do que o sofrimento, você toca numa boa, assim, enfrenta as dificuldades, você engole as suas resignações, engole os seus sapos, né? Que na vida a gente tem que engolir muitos sapos, não é? E enfrenta, não é, a situação. Mas quando assim, o sofrimento cresce e a satisfação diminui naquilo que você faz na sua vida, essa coisa começa a ficar muito desequilibrada do ponto de vista até assim, da sua saúde física, mental. E quando o sofrimento supera a satisfação, aí a coisa fica insuportável. Né? Como eu disse, eu comecei um processo de pré-diabético, uma situação até inusitado, né? Meus cabelos brancos, minha barba branca, eu tenho irmãos, eu não tenho o DNA da branquidão assim, tão precoce, nos cabelos, barba, não é? Eu tenho um irmão 7 anos mais velho do que eu e não tem cabelo branco. Meus outros 4 irmãos, nós somos em 5, nem não tem cabelo branco, só eu. Assim, surgiu de repente, meu cabelo começou a branquear, tal, e de qual que é a explicação para isso, não é? Assim, do ponto de vista genético, isso aí não viu o diagnóstico que eu encontrei é que em razão do estresse mesmo, né? Em razão do estresse do seu dia a dia, da sua profissão, do que você faz ou deixa de fazer, isso aí pode acontecer assim precocemente, não é? E aí começou isso aí e tal. E como eu tive a felicidade, como eu disse no início, né, de entrar muito cedo na Previdência Social, de preencher os requisitos, e como eu nunca tinha advogado, gente, eu acho que com 55 anos eu ainda tenho, assim, dá para mim começar um novo projeto de vida, não é? Assim, experimentar, digamos assim, uma outra profissão, saber como que é a vida do advogado e tal, e a magistratura está acabando com a minha saúde, está acabando comigo, e com certeza é uma máquina de moer seres humanos. A magistratura não é fácil, não é fácil. Hoje, como advogado, eu às vezes demoro um despacho, uma decisão, uma sentença, eu fico tranquilo porque eu sei que não é má vontade do juiz, não é porque não é fácil. A magistratura não é fácil. E essa bagagem, a magistratura, tem até assim facilitado a minha vida nessa outra experiência profissional na advocacia. Então o senhor está advogando agora? Estou ensaiando uma advocacia, não é? Uma advocacia muito seletiva, devagarzinho, um pouquinho, não é? Escolhendo naquilo que eu quero trabalhar, não é? Aquilo que esteja de acordo com o que eu construí nos meus 26 anos de magistratura, que eu não quero assim, jogar isso aí pela janela, porque isso foi uma vida, não é? Uma advocacia de muita ética, né? De muito seletiva e assim, de muito, digamos assim, quase que um hobby, não é? Para preencher o tempo vazio de um quase velho aposentado, né? De um velho magistrado aposentado. Um jovem magistrado aposentado, né? É verdade, 55 anos é uma idade que você não atingiu ainda, assim, legalmente falando, você não é idoso ainda, né? Mas, assim, como eu comecei a trabalhar muito jovem, né, eu já tive muitas experiências profissionais e, com certeza, esses 26 anos da magistratura foram suficientes, não é? Obviamente que todo magistrado
quando entra na carreira, ele tem esse sonho, né, de chegar no topo da carreira, que seria o desembargo, ser desembargador e tal. Mas eu acho que, assim, por questões muito, como eu já expliquei, questões muito pessoais, de até questões físicas mesmo, né, de saúde física, mental não, mas de saúde física, né, às vezes a mente fica muito boa, mas o corpo sente. O corpo sente aquela sobrecarga, aquele estresse. Eu vou. Então, já emendar uma outra pergunta aqui, Marisa. Então, você entende que o magistrado, para ele dar conta do seu trabalho, ele precisa de um hobby durante a carreira, para que esse estresse não venha à tona? Sim, sim. Eu acho que o que me ajudou muito, de repente, e que me ajuda agora, mais ainda como magistrado aposentado, né, é um hobby que eu tenho, gosto de pescar, não é? E me ajudou, inclusive, do ponto de vista profissional. Por quê? Porque eu conheço o estado do Mato Grosso inteiro, não é? De norte a sul, de leste a oeste. Visitando os rios de Mato Grosso. Exatamente. Pescarias, conheço todos os rios, conheço todos os locais, de Colniza a Alto Taquari, de Barra do Garça ou de Cocalinho a Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Conheço o Mato Grosso inteiro. Né? Inclusive, quando eu estava na associação, eu também gostava de viajar pelo interior, visitar os colegas e viajar pelo Mato Grosso. E dessas viagens na época da associação também eram, digamos assim, uma válvula para diminuir a pressão, né, das responsabilidades. E esse hobby da pescaria me ajudou muito e até hoje ajuda. Que bom. Então, o senhor orienta os juízes a terem um. Sim, Então, com seja certeza. andar de moto, seja pescar, pular de paraquedas, cair de paraquedas. Porque ele está falando isso que existem alguns juízes que pulam de paraquedas. Né? Voo livre, né? Parapente, Jipe, né? Fazer trilha, moto de estradeira ou de fora de estrada. É bom, ajuda bastante. Eu, como na experiência de vida, de magistratura que eu tenho, recomendo aos juízes a ter um hobby, sim. Muito bacana. E comparando a magistratura e a advocacia, quais as dificuldades ou facilidades que o senhor encontrou? Isso que eu acabei de falar, né? O magistrado, ele não escolhe os processos, né? Os processos que o escolhem, né? Teve muito processo que eu atuei e que se dependesse de mim, esse aqui eu não quero, manda para outro colega, mas infelizmente não é assim que funciona. O advogado tem essa vantagem, né? Ele atua no que ele quer, não é? Ele pode escolher, esse aqui eu não quero, por exemplo, eu não quero processos, eu não quero atuar, por exemplo, na área criminal. Apesar de ter sido juiz criminal por muitos anos, eu não quero, na minha advocacia, atuar na área criminal. Não quero atuar também na área de família. É uma área assim, de muito envolvimento emocional de todo mundo, o advogado, os partos, o magistrado, o promotor de justiça que atua nessa área. Ele tem muito envolvimento. Eu tenho casos que eu sofri muito, principalmente na área da infância. Conta para nós. Eu tive um caso de uma índiazinha lá em Cacoal, era juiz substituto. E os índios, ele tem lá as regras de conduta dele, né, as regras sociais. E esse casal lá de índios, da aldeia de Riozinho, que é uma vilazinha que fica dentro da comarca de Cacoal, mas onde tem um posto da antiga FUNASA, hoje é a Fundação Nacional de Saúde, e eles queriam um menino. E estava grávida, né? Ela foi para ganhar neném lá. Tem uma maternidade, um posto de atendimento lá, que voltava só para os índios, na FUNASA na época, e nasceu uma menina. E na hora que a menina nasceu, em seguida, o pai entrou lá, viu que era menina e tal, as enfermeiras lá da FUNASA, no momento de descuido, ele pegou a menina, a rodeou assim, e tinha uma fossa séptica, assim, meio aberta, e jogou a menina dentro da fossa. A recém-nascida. Ela nasceu com saúde, perfeitinha. E uma enfermeira viu aquilo ali. Aí correu lá e recolheu a menina e levaram para o hospital. Ali não tinha muita estrutura, a menina teve muito problema em razão disso aí, sugou aquela bactéria, aquela coisa, um ambiente extremamente contaminado, né?
e ficou uns dias na UTI neonatal e conseguiu sobreviver a menininha. Mas os índios não queriam, né? E aí foi feito um processo de adoção. Aí veio o representante da FUNAI, veio um procurador da República e a gente fez esse processo de adoção, mas os índios não queriam dar para adoção. Diz que a menina tinha que morrer. Teve um dia que eles chegaram a cercar o fórum lá, na época, para que essa menina tinha que morrer. Pelo código de conduta deles, a criança tinha que morrer, porque tinha que ser um menino, e nasceu uma menina e ela tinha que morrer. E aí essa enfermeira que salvou a vida dessa criança adotou, e ela teve que pedir exoneração, ela foi tão perseguida, ela teve que pedir exoneração da FUNASA, ela era funcionária de carreira concursada, pediu exoneração e foi embora para o Rio Grande do Sul. Me levou a mim. E levou a menina. Nós conseguimos salvar essa menina, mas foi difícil. Na época teve muita repercussão, os índios invadiram a cidade 2 vezes. E eram os índios valentes, né? Porque eram os índios, a tribo, o povo Cinta Larga, que são os índios grandões, fortes, né? Valentes. E assim, foi uma coisa que me marcou, eu sofri muito. São muitas Choque de culturas, né? Sim. Eu ouvi falar que eles, quando nascem com algum defeito físico, né? Um braço mais curto, uma perna mais curta, eles também jogam no rio, né? As crianças. Sim. Nascem na mesma hora e jogam Alguém fora. já viu Ou é perfeito... algum índio, assim, desses índios, né, não aculturados com defeito, cego, aleijado, assim, com algum tipo de deficiência física ou mental, eles eliminam mesmo, né? Eles fazem fazem a seleção natural deles. Eugenia, né? Eles fazem a seleção natural. E isso aí para a gente é difícil, né? Para o juiz de família, é muito difícil essa situação. Isso aí me marcou muito, quer dizer, é sofrimento, né? Infância, juventude, família. A execução penal é muito sofrimento, muito sofrimento. Na execução penal, a lei diz, desde a época daquele filósofo italiano muito famoso na esfera criminal, Beccaria, dizia a pena não pode passar da pessoa do criminoso, né? Mas o juiz de execução penal bem sabe, né, que a pena passa muito da pessoa do criminoso, e a família paga a pena junto com ele, sofre junto com ele, não é? E assim, apesar da lei dizer que a pena não pode passar, e o juiz sofre também, né? Porque, principalmente no interior, vai a mãe lá com aquela renquinha de criança, as crianças passando dificuldade, passando necessidades, porque o pai fez uma besteira, está preso, está cumprindo pena, e os filhos estão ali passando aquela necessidade de toda a natureza, pagando a pena junto com o pai, e o juiz sofre junto, né? Acaba pagando a pena junto também o juiz. Então, por isso que na advocacia eu não quero atuar nessas áreas, porque já sofri muito, já paguei minha cota de sofrimento na magistratura atuando nessas áreas. E mais uma pergunta com relação à magistratura. Quando o senhor se aposentou, o processo estava expandindo, o processo judicial eletrônico. Como é que foi essa experiência? Mas o senhor já estava se aposentando e o senhor ainda pegou um pouco dessa expansão? Sim. O PJE já vinha sendo implantado, não é? Já estava assim, bem avançado a implantação. E assim, eu fiz experiência com o PJE como magistrado e agora eu tenho como advogado. Não é? Um avanço muito grande, que inclusive esse avanço foi muito catalisado em razão da pandemia. Essa pandemia da Covid acabou, assim, nós avançamos no avanço tecnológico 10 anos em 2 anos. E isso aí é um avanço muito grande e que melhorou a qualidade do serviço do judiciário, melhorou a qualidade do serviço da advocacia, assim, digamos assim, o sistema jurídico, de uma forma geral, melhorou muito em todos os itens com o sistema do processo judicial eletrônico. Muito. Mas o senhor imaginava que o projeto aí faria isso? Nós imaginávamos sim, porque quando eu entrei na magistratura, e aí mais um causozinho que eu posso contar, eu não sou tão velho e nem fiquei tanto tempo na magistratura, mas eu cheguei a ajudar um colega a fazer uma defesa de uma sindicância, porque a sentença dele estava datilografada. A consolidação da corregedoria dizia que a sentença tinha que ser manuscrita. O juiz tinha que escrever a sentença de próprio punho. Olha, não faz tanto tempo assim. Em 94, em Cacoal, o colega hoje está aposentado, Antônio Júlio Ribeiro, ele respondeu uma sindicância
porque ele fez uma sentença e a secretária dele na época datilografou e ele achou bonito, né? Não, vamos juntar no processo assim, datilografado, fica mais bonito, né? Minha letra é muito ruim. Tá? Os advogados toda hora vêm reclamar aqui que não entendem algumas coisas da minha sentença. E aí ele eu tenho que responder embargo de declaração em razão da caligrafia, né? E ele respondeu uma sindicância em razão disso aí. Porque um dos advogados, quem perdeu, fez uma reclamação e disse, ó, quem fez a sentença foi a secretária. E eu ajudei ele a fazer a defesa e fui testemunho de defesa dele nessa sindicância. Vocês verem como a coisa avançou. Não é? Como a coisa avançou. O primeiro computador que entrou no fórum da comarca de Cacoal foi meu. Como eu vinha da Petrobras e a Petrobras já usava computadores de uma forma geral, não é? Eu tinha um computador pessoal em casa, né? O meu PCzinho em casa, eu trouxe para a magistratura quando eu vim em Rondônia, em 94. Em Cacoal, primeiro, os colegas vinham olhar, o que é isso, como funciona esse negócio tal. Computador com a impressorinha matricial tal. E só que os despachos e as sentenças tinham que ser manual. Eu podia usar o computador para outra coisa, por exemplo, para fazer audiência, não é? Em 1990 eu tinha computador também, do meu bolso. O meu foi do meu bolso mesmo. Faltava muita energia e era uma dificuldade. Tinha audiência que a gente começava no computador e terminava na máquina, porque faltava energia. Avançou demais, né? Quer dizer, em pouco tempo. Pouco mais de 28 anos, né? Esse avanço que nós temos hoje no processo. Outro dia eu fiz uma audiência, eu estava chegando no fórum de Vera, eu fiz a audiência dentro do carro, no estacionamento do fórum de Vera, pelo celular. Olha só o quanto que isso avançou. Né? Isso é ganho, é um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganha com isso aí. Ganha o judiciário, ganha a sociedade, ganha o país. Não é? O custo do judiciário reduz absurdamente, porque as coisas são muito mais em conta com essa ferramenta do processo eletrônico. E aí, inclusive, com vários anos de carreira, né, o senhor já citou, inclusive, um desses avanços, que é essa possibilidade de acompanhar a audiência, né, pelo celular. O senhor pode citar outros avanços que o senhor acompanhou na área do direito? A questão da eletrônica, a introdução da ferramenta da eletrônica no judiciário, acho que foi o maior avanço, não é? No momento que eu assisti, eu acompanhei do início praticamente até o estágio recente, quando eu aposentei, foi o sistema da eletrônica, do processo virtual, teve um avanço muito grande. Mas eu considero um avanço tão grande quanto a eletrônica, digamos assim, a democratização do orçamento dentro do Poder Judiciário. O que nós temos, a desembargadora falou no início, que 10 juízes novos estão aí fazendo curso e tal. Na época que eu entrei, não tinha curso, não. Você imagina a minha dificuldade e o risco para a sociedade, não é, de fazer isso aí como magistrado. Eu saí da Petrobras, eu era operador de refinaria, o meu negócio era petróleo, era produzir gasolina, querosene de aviação, gásinho de isqueiro, GLP, não é, óleo diesel. O meu ramo era esse, pegar o petróleo bruto e processar e transformar ele em subproduto. Direito, eu só sabia as teorias, os livros, não é? Nunca tinha feito uma audiência como advogado. Aí, de repente, eu passo um concurso da magistratura e eu vou lá para a comarca lá, para exercer a magistratura, para decidir sobre a vida, a honra, a liberdade, o patrimônio das pessoas, né, os bens mais preciosos da vida humana. Olha, eu posso até dizer que a irresponsabilidade do sistema de fazer isso, sem treinamento nenhum. Hoje não. Hoje já existe um avanço, se é aprovado um concurso, os concursos são muito mais rigorosos, muito mais fáceis, mede a capacidade técnica, né, e científica, mas mede também o equilíbrio, mede o bom senso, não é? E a capacidade da pessoa de realmente fazer as melhores opções na arte de julgar, não é? Hoje a justiça investe muito nisso aí, no treinamento dos magistrados, tal. Quer dizer, o magistrado, quando chega na comarca, ele tem um cabedal mínimo, não é, que o possibilite
a decidir com mais segurança, com mais tranquilidade. Além da capacitação permanente. Que Exatamente, além da capacitação permanente, não é? Antigamente não tinha isso aí, a desembargadora bem sabe, né? Não tinha isso aí, a gente era meio assim, não era pé no laço porque tinha um concurso e o concurso era rigoroso, né? Era um concurso difícil, sempre foi a magistratura, sempre foi um concurso difícil, para poucos, né? Mas era assim, jogava, você vai para a comarca de Itiquira, ou vai para a comarca de Juína, ou para... Alta Floresta. E se vira. Se vira. Até o dia você tem que assumir lá. E isso aí eu acho que é tão importante quanto o avanço tecnológico, o investimento nas pessoas. Isso aí também, eu estou falando da magistratura, mas também os servidores também estão tendo isso aí. Né? Teve um investimento em tecnologia muito importante, mas eu acho que tão ou mais importante é assim, a conscientização da administração, da alta administração dos tribunais. Isso aí acontece no Brasil inteiro e Mato Grosso é vanguarda, né? Mato Grosso está na frente nisso aí. Bem, posso testemunhar bem. Eu conheço outros judiciários aí. Por aí afora, já fui juiz em Rondônia, sou do Nordeste, né? Família Paraíba, Rio Grande do Norte, conheço como é que funciona o judiciário lá. Pelo menos nesses 4 estados eu conheço bem. E esse investimento em pessoas, eu diria até mais importante do que o investimento em tecnologia. O judiciário acordou de que o seu acervo, o seu principal acervo não é os computadores, não é as máquinas de latografia da época antiga, não é prédio, né? Os prédios, não. O seu principal acervo são as pessoas que integram o Poder Judiciário. Isso aí é tão importante e eu pessoalmente reputo mais importante do que o avanço da tecnologia. E, doutora Arimateia, o nosso bate-papo está muito bom, mas o nosso tempo chegou ao fim. Obrigada por compartilhar suas experiências e opiniões conosco. Eu que agradeço, né, mais uma vez, como eu falei no início, agradeço a honra, né, o convite, me sinto bastante honrado. E quero dizer aos colegas magistrados que continuam aí na ativa, não é? Que vou usar até uma expressão bem nordestina, não esmoreçam, continue lutando, porque essa luta merece a energia, merece a motivação. A sociedade precisa de uma magistratura forte, de um judiciário unido, cumprindo a sua missão e, apesar dos pesares, não é, lutando contra tudo e contra todos, mesmo que tendo que matar um leão por dia, que não é fácil a carreira da magistratura. Mantenham-se firme, porque a sociedade precisa, sim, dessa magistratura forte, corajosa e pronta a enfrentar todas as dificuldades. Doutora Arimateia, eu que me senti honrada em entrevistá-lo, não sou da área, mas estou hoje aqui, eu estou muito feliz com esta função, né, de conversar, né, de trocar ideias com os colegas que aqui vêm e ouvir as suas experiências, as suas vidas, né. A cada dia eu fico mais feliz em conhecer os colegas, porque às vezes a gente não conhece, né. A cada dia a gente fica mais feliz em saber que nós tivemos bons profissionais, bons magistrados comprometidos com a magistratura, com o povo, com resolver os problemas, em querer ajudar, em querer ajudar a sociedade, né? E o senhor é um exemplo dessa pessoa que hoje aqui. Eu não convivi com o senhor nas comarcas, né? Porque a circunstância de épocas, né, são outras. Eu não tinha esse conhecimento pessoal com o senhor. Eu fiquei muito feliz em lhe conhecer e ver que foi uma pena o judiciário perder um jovem magistrado, né, competente como o senhor. Eu acho que o senhor ainda daria muito, muito serviço para a sociedade mato-grossense se ainda estivesse nativa. Mas ganhou os advogados, né? Muito obrigado pela sua entrevista. Acho que vai ser muito produtiva para os novos juízes. E, desembargadora, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu que agradeço, Maritza, mais uma vez. E finalizamos aqui a 16ª edição do programa Memórias do Poder Judiciário. Agradecemos à equipe técnica pelo apoio e até o nosso próximo encontro.